Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, 7ª semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 17, versos 1 a 11a. A liturgia desta semana é realmente encantadora e, ao mesmo tempo, cheia de dramas e ensinamentos fantásticos. A primeira leitura traça um breve percurso de Paulo entre a comunidade dos Efésios e sua missão evangelizadora. Alguns dramas é anotado neste percurso. Não se trata de reclamações do apóstolo, e sim de esclarecimentos. O evangelho de hoje nos coloca diante de um grande momento oracional de Jesus. Ao encerrar a sua missão, Jesus aguarda a glorificação do Pai em sua vida. Nesta ocasião, Jesus também reza ao Pai a fim de que todos os seus apóstolos, discípulos e sua igreja sejam devidamente guardados das maldades de Satanás subjacentes neste mundo. Interessante ter aqui a sutil percepção onde Jesus não reza e pede ao Pai por este mundo. Não, ele não faz isso, pois este mundo já foi entregue ao anjo decaído do céu. Então notem que Jesus enfatiza que o seu pedido ao Pai é somente direcionado aos apóstolos e aos demais discípulos que ouviram ou ainda ouvirão a sua voz e o seguirão. Em relação à missão de Paulo e às perseguições que o acompanhou em seu trajeto de evangelização, o padre Lucien Cerfaux, do século 19 e 20, anotou a seguinte informação: o apóstolo sempre anuncia a sua mensagem em clima otimista e, ao reconhecer a necessidade da tribulação escatológica, evita cuidadosamente colocar em xeque as autoridades romanas, pois ainda nestes casos a perseguição é movida pelos judeus. Veja que a visão do padre Lucien Cerfaux é bastante favorável na compreensão do sofrimento cristão. Continua ele e diz assim: quanto aos sofrimentos cristãos, são participação nos sofrimentos e na morte de Jesus Cristo, pois o tema primitivo apocalíptico transforma-se em tema cristológico. É uma citação do padre Lucien Cerfaux. O livro é O Cristão na Teologia de Paulo, página 146. Vejam bem, segundo a visão do padre Cerfaux, o apóstolo Paulo sempre soube de suas perseguições ou cadeias, como ele mesmo diz na primeira leitura de hoje. Contudo, veja que ao falar de escatologia, ou seja, o fim dos tempos, Cerfaux aponta que Paulo sabe de toda a dor que ele deverá enfrentar em sua vida. À vista disso, Paulo então cuidadosamente não quer antecipar o dia o qual Jesus preparou para ele. Desta forma, se diz que Paulo sabe que todo o seu sofrimento ou tipos de perseguições que ele sofre em toda a sua vida evangelizadora está intimamente ligada com os sofrimentos e a morte de Jesus Cristo. Portanto, a forma de vida apocalíptica que os judeus fazem Paulo viver naquele período de sua vida, então sabiamente Paulo a relaciona com o Cristo que agora está dentro de toda a sua vida evangelizadora. É fato, pois em outra ocasião Paulo diz assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Agora então, entende-se melhor porque Jesus reza e pede ao Pai pelos seus apóstolos, discípulos e sua igreja. Certamente que Jesus sabe de antemão de todas as perseguições que eles terão que enfrentar em suas vidas. Ademais, em um outro trecho bíblico, na carta de São Paulo a Timóteo, fica claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Uma citação de 1 Timóteo 2:5.
resultando desta informação que Jesus então tem autoridade máxima em tudo aquilo que está sobre o céu e sobre a terra. Ora, então sua autoridade de servo obediente lhe rendeu o título de Rei do Universo. Por isso, na ocasião de sua glorificação, a sua oração ao Pai é dirigida com extrema eficiência. Então, não devemos nos esquecer jamais. Jesus sempre estará com todos os seus e a sua igreja até o fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.